Senhor, 25 horas de oração, clamando, invocando, adorando, declarando. E eu sei que são oportunidades que o Senhor nos dá de manifestarmos a nossa fé, de nos aproximarmos do Senhor, de atrairmos o teu favor. Senhor, vem ao nosso encontro, fala conosco, conduz essa reunião e que ninguém saia da mesma forma, do mesmo jeito, mas sim edificado, renovado, fortalecido. Meu Deus, a exemplo do que falamos nesta quarta-feira, quando Elias comeu daquele pão, bebeu daquela água preparado pelo Senhor, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. A tua palavra, ela nos renova, ela nos levanta, ela nos encoraja. A tua palavra nos reveste de força, ela está cheia de fé. Dela procede bom ânimo e perseverança. Então, quando nós a acolhemos, a abraçamos, a possuímos, nós somos renovados. Meu Deus, mesmo vivendo um momento de dificuldade, o que sai de uma pessoa que se enche da sua palavra é força, é poder, é autoridade. Mas quando nos permitimos ser assombrados, perturbados, dominados por pensamentos e sentimentos negativos, incrédulos, pessimistas, o que sai é fraqueza, medo, desânimo, desesperança. E eu quero repreender em nome de Jesus mais uma vez todo espírito de intimidação, toda incerteza, todo medo do amanhã, medo das coisas não acontecerem, toda sensação de frustração, desilusão, todo pensamento de desistir, de entregar, de aceitar, de conformar-se com menos, em nome de Jesus, que toda essa ação, esse ataque demoníaco para levar as pessoas a se prostrarem, a se conformarem, a desistirem, em nome de Jesus, todo espírito do engano, todo espírito da mentira que tem tomado mentes e corações, caia por terra agora. Essa desesperança, esse medo, essa intimidação agora, em nome de Jesus, saia do nosso meio, saia da vida do povo do Ministério Mudança de Vida. Senhor, eu declaro que dentro desse ministério tem um povo forte, corajoso, meu Deus, intrépido, valente, ousado, destemido. Senhor, a tua palavra diz que os ímpios fogem, mesmo quando não são perseguidos, mas que o justo é intrépido, é valente, é corajoso como leão. Eu declaro, Senhor, que nós somos como uma estaca fincada na rocha, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece. Eu declaro, meu Deus, que sobre nós está o Espírito do soberano, o Senhor, e que fomos ungidos e que temos poder para pisar serpentes e escorpiões e destruir todo o poder do inimigo. Senhor, que o teu povo lance mão de todo poder e autoridade, unção e graça já derramada sobre nós, e jamais, meu Deus, se permita ser dominado pelo desânimo, pela desesperança, porque sem dúvida, meu Deus, há mais ainda, há mais o nosso futuro, há mais adiante do que, meu Deus, o que já ficou para trás. Muitos já podem ter vivido, meu Deus, muitas coisas, muitas vitórias, mas a sua palavra deixa claro que não devemos pensar e até perguntar porque os dias passados foram melhores, porque o melhor ainda está por vir. Os melhores dias, os melhores anos, as maiores conquistas estão adiante, estão à frente e não no passado.
Senhor, traga à tua igreja, a cada um de nós, um grande renovo de força, de ânimo, de esperança, de fé. É o que eu peço e tomo posse desde já em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito é esse? Graças a Deus. Podem se sentar por gentileza por um instante. Nesta quarta-feira nós falamos sobre o espírito de intimidação. Nós sabemos, de acordo com Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de coragem, de amor e de equilíbrio. Se Deus não nos deu, então não podemos acolher, não podemos aceitar, não podemos tolerar. Foi o que o Senhor falou à igreja de Tiatira: você tolera o espírito de Jezabel. Né? E o espírito de Jezabel é um espírito de intimidação. Você tem muitas coisas boas, mas está tolerando o que não pode ser tolerado. O que eu não dei a vocês um espírito de medo, de coragem. Logo, Deus não espera esse tipo de reação, de comportamento, de postura na vida. A Bíblia fala que o justo, ele é intrépido, ele é corajoso como leão. Os ímpios fogem mesmo quando não são perseguidos, mas o justo não. O justo é corajoso, o justo enfrenta. Né? Um homem, uma mulher de fé não foge, mas enfrenta os seus inimigos, os seus adversários. Né? Não teme os desafios. Na verdade, não teme a nada. Nós aprendemos com a palavra que quando você teme a Deus, você não teme a nada. Mas quando você não teme a Deus, você passa a temer tudo. Né? Quantas pessoas que por não temerem a Deus vivem assombradas, com medo de tudo, são perturbadas. Né? Não aceite isso. Vamos lembrar o que eu até falava isso nessa quarta-feira. Olha o peso dessa palavra. Quando Abraão estava lá batido dentro da tenda, já se entregando, né, um resultado diferente daquele que Deus lhe havia prometido, perdendo a esperança, o Senhor veio e disse: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Olha o peso dessa palavra: eu sou o teu escudo. Imagina ter Deus como, né, escudo, como proteção. Né? O que é que pode nos atingir, nos afetar? Né? Que arma poderá? Por isso que a Bíblia diz em Isaías 54, especialmente na versão mensagem, né, que a arma capaz de ferir vocês ainda não foi inventada. Que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Não existe arma capaz de ferir você se você teme a Deus. Por quê? Porque Deus é o seu escudo, a sua proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós precisamos nos agarrar às Escrituras, ao que está escrito, né? E não dar crédito aos pensamentos, aos sentimentos que são trabalhados pelo mal para nos cegar. O diabo usa mais que tudo de pensamentos, sentimentos para cegar uma pessoa. Nós precisamos ter a nossa mente orientada pelo Espírito. Nós falamos essa semana sobre a mulher do fluxo de sangue, e você conhece a história, então não vou, né, me prender à leitura do texto, né, já foi explorado essa semana. Aquela mulher, depois de 12 anos,
se frustrando, né? Buscando todas as alternativas possíveis, gastando tudo que tinha com os médicos. E a Bíblia diz que ela só piorava, a situação só agravava. Mesmo após 12 anos se frustrando, porque toda vez que ela buscava um novo médico, um novo tratamento ali, né, ela se enchia obviamente de esperança, de expectativa. Quem sabe agora, dessa vez, com esse médico, esse tratamento, né, batendo nessa porta, eu encontro a solução para o meu problema. E foram anos ali, se decepcionando, se frustrando, mas impressionantemente aquela mulher não aceitou a derrota dentro dela. Ela não perdeu a esperança. O que mais me impacta nessa mulher foi ela naquele estado, né? Certamente fraca, debilitada, desgastada, fora, né, todo o peso emocional, porque naquela condição ela era rejeitada, a religião não dava suporte, ela vivia excluída. Não temos essas informações, mas se ela tinha família, já não tinha mais, se tinha marido, já não tinha mais, né? Porque considerada imunda, ela tinha que viver de forma excluída. Então ela não tinha nada a favor dela, nada favorável. Tudo indicava que só lhe restava a morte. Mas ela se recusou a crer que sangraria até morrer, que terminaria daquele jeito. Nós não sabemos do que ela morreu, mas ela não morreu daquela hemorragia. Porque ela se agarrou a uma palavra, e essa palavra eu vou ler novamente. Ela se agarrou a Malaquias 4:2, que diz assim, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Esse sol da justiça refere-se ao Senhor Jesus. Ela enxergou em Jesus o cumprimento dessa palavra. Ela viu Jesus como esse sol da justiça que trazia em suas asas cura, né? E essa promessa, né, de um tempo, olha só, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Você já viu essa cena, né, de um bezerro, um bezerrinho pulando, é a coisa mais linda, né? Ver aquele bezerrinho pulando, alegre, feliz. Então, o Senhor chega trazendo cura, trazendo alegria, inaugurando um novo tempo, né? O tempo da graça, do Espírito Santo. Então, aquela mulher, ela viu, como a bispa ainda dizia, o que ninguém viu. Ela viu em Jesus o que ninguém tinha visto. Tanto é que o toque dela foi o único toque que extraiu o poder, virtude de Jesus. Tinha uma multidão tocando. Você vê, não adianta você estar... você está no lugar certo, mas com a fé errada. Sabe aquela fé do quem sabe, talvez, se Deus quiser, está todo mundo fazendo, né? Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, vou tocar porque todo mundo está tocando. Não, aquela mulher tinha dentro dela uma convicção, ela colocou dentro dela essa convicção. Ela dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Não era uma possibilidade dentro dela, era uma certeza, se eu tocar
tocar no seu manto, eu serei curada, eu ficarei curada. E imagino que ela, né, teve essa visão, essa percepção, né? Ela se agarrou a Malaquias, que dizia que o sol da justiça se levantaria, trazendo em suas asas a cura. Então ela é como se a borda do manto de Jesus fosse as suas asas ali. Se eu tocar na orla do seu manto, na borda do seu manto, eu serei curada. Então o que ela alimentou dentro dela, a levou a encontrar uma força, né, a tirar força da fraqueza. Também vemos Hebreus, né, a palavra de Hebreus se cumprindo na vida dessa mulher. Ela da fraqueza tirou forças. É impressionante quando uma pessoa que realmente acredita, ela tem uma força sobressalente. Quando uma pessoa acredita, ela se levanta quando todos já desistiram. Lembra da Débora? Quando todos desistiram, eu, Débora, me levantei. A fé te sustenta, a fé te leva além. A fé te leva a vencer o que faz outros pararem e desistirem. A fé sempre vai te levar além. Quando uma pessoa acredita, ela tira força da fraqueza, mas se recusa a desistir. Se recusa a aceitar a derrota. O que você comunica, o que você diz para você mesmo, vai determinar o seu resultado, né? E quando o Senhor percebe que uma pessoa está pensando errado, está tendo uma conversa consigo mesma, totalmente equivocada, Ele trabalha por meio da palavra para ampliar a nossa visão. Foi o que Ele fez com Abraão, que estava dentro da tenda, aceitando menos, dando como certo que o herdeiro dele seria o servo, não o filho da promessa, o filho prometido por Deus. O Senhor veio, encorajou, disse não tenha medo, grande vai ser a sua recompensa, deu uma imagem para ele se agarrar, né? Mudou o foco do Abraão, né? Fez ele tirar o foco do momento, da sua impossibilidade, e olhar para aquela imagem, e visualizar, e ter uma visualização de como seria a sua descendência, né? Ter ali uma imagem que pudesse fortalecer, encher ele de esperança, para que todas as vezes que ele estivesse abatido, ele pudesse olhar para aquela imagem e se renovar e alimentar a sua esperança. Então, todas as vezes que uma pessoa está pendendo para a direção errada, acolhendo outro espírito, você vai ver Deus, de alguma forma, trabalhando para que essa pessoa se levante. Então, nessa quarta-feira, nós vimos o Elias momentaneamente se entregar, sofrer uma derrota interna e se convencer que era melhor o Senhor tirar a sua vida. Ele pediu a Deus, tira a minha vida. Já tenho bastante, como quem diz, não há mais nada para ser vivido, não há mais nada para eu fazer, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu não sou melhor que os meus antepassados. Nós vemos um homem desiludido, nós vemos um homem sem esperança, frustrado. A gente vê que ele criou muita expectativa, né? Ele esperava que todo Israel se rendesse ao Senhor após aquele desafio dos deuses, onde ele invocou fogo do céu, e fogo do céu desceu. A Bíblia diz que todo o povo viu, reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas Acabe, Jezabel não se rendeu, principalmente Jezabel. Então, quando o resultado que ele idealizou, que ele esperava, não veio, aquilo o abateu profundamente.
aquilo momentaneamente tomou o seu coração. E na visão dele, o melhor era que Deus tirasse a sua vida. E olha só como a gente pode ser enganado por pensamentos e sentimentos. O homem que via como solução, saída, o melhor morrer, nem a morte viu. Foi levado por carros e cavalos de fogo. Esse foi o final de Elias. Ele não conheceu a morte, ele foi arrebatado vivo. Olha o fim que Deus já tinha, planejado, porque Deus conhece o fim antes do começo. Todos os meus dias já foram escritos. Então, momentaneamente, ele foi cegado por uma frustração, um sentimento de desilusão. Ele foi dominado pelo espírito de intimidação e fugiu. Você vê, eu costumo dizer que ele ficou desconfigurado, porque no capítulo 18 temos um homem agressivo, ousado, intrépido, um homem tão confiante que enquanto os profetas de Baal clamavam ao seu Deus, ele ironizava, ele tirava sarro, ele fazia gracinha, clame mais alto, talvez seu Deus esteja dormindo e precisa ser acordado. Você vê uma ousadia tão grande. Mas já no 19, uma ameaça. Algo que podemos dizer, muito inferior, muito menor ao que ele já tinha enfrentado. Muito menor ao que ele já tinha enfrentado. Quando a Jezabel fala, o ameaça dizendo que os deuses me castiguem com todo rigor se eu não fizer com você o que você fez com a vida dos meus profetas, era para ele ter dado aquela resposta, ter seguido a mesma linha que ele seguiu ali com os profetas de Baal. Ter ironizado, ter tirado sarro dela. Peraí, mas que deuses? Os deuses que os seus profetas invocaram, clamaram o dia inteiro e não obtiveram resposta alguma. Esse Deus vai fazer alguma coisa por você, Jezabel? Mas isso mostra a importância de uma vigilância, de uma atenção, de um foco, de uma renovação diária. Porque se a gente vai para Coríntios, você vai encontrar Paulo dizendo assim, por isso nós não desanimamos. Porque embora exteriormente estejamos desgastados, podemos estar desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia. Lembra que o povo saía diariamente para recolher o maná. E ali era Deus disciplinando o povo, treinando o povo a depender dele diariamente. Todo dia sair para recolher o pão dos poderosos. E olha que quando você come do pão dos poderosos, você muda a sua visão. Você se levanta. A palavra de Deus é o pão dos poderosos. É impossível você meditar, parar para ouvir, colocar para dentro a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito, com a mesma postura, com a mesma perspectiva. A sua perspectiva muda quando você para ouvir a Deus. Quando você para meditar na palavra. Quantas vezes você mesmo chegou na igreja com uma ideia, um pensamento, talvez com uma conclusão, já com uma definição na mente, mas após ouvir a palavra, a sua visão foi ampliada e você, então agiu diferente, porque a palavra te deu amplitude, a palavra te deu o norte, a direção certa. Quantas vezes tiramos conclusões precipitadas, achamos que o melhor é desistir, é parar, e aí vem a palavra e nos encoraja. Falamos semana passada ainda do Pedro, que
Aliás, semana passada não, foi segunda-feira agora. O Pedro que estava já lavando as redes. Lavando as redes, já tinha desistido. Para ele já estava certo. Aquele dia iria entrar como o pior dia, talvez, da sua vida. De todos os seus anos como um pescador. Porque foi uma noite inteira lançando a rede e não pegou um peixe sequer. Então Jesus chega, ele estava desse jeito, cansado, frustrado também, já tinha desistido, já estava lavando as redes. Mas o Senhor entra no barco, começa a pregar a palavra, né? E nesse intervalo, né, entre barco vazio, rede vazia e barcos cheios, né? Aconteceu isso. Pedro ouviu a palavra foi pregada. Eu não sei o que Jesus pregou, só sei que o que ele pregou ali ativou, despertou a fé, renovou a esperança, mudou a perspectiva de Pedro. Caso contrário, quando o Senhor disse, vá para águas profundas, lance novamente as redes para pesca, o Pedro teria, né, não só argumentado, mas ficado com os seus argumentos. O Pedro não responde dizendo, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, né, trabalhamos duro, não pegamos nada, mas porque é o Senhor que está dizendo, vou lançar a rede novamente. Então a resposta dele mostra que ele tinha argumentos, ele tinha um pensamento, ele tinha uma ideia, mas após ouvir a pregação de Jesus, após ouvir o que Jesus pregou, sua fé foi ativada, a sua esperança foi renovada, a sua perspectiva foi mudada, e agora ele estava aberto para fazer de novo, né? Lançar novamente a rede. Então a palavra foi crucial, porque se Jesus já chega dizendo, faz de novo, lança de novo, ele teria argumentado, ele teria dito não faz sentido, né? Porque realmente não fazia sentido, depois de uma noite inteira trabalhando, não foi falta de esforço, de tentativas. Dentro dele estava certo, o mar não está para peixe. Hoje, né? Hoje foi aquele dia que tudo deu errado. Esse dia vai entrar para a história como o pior dia da minha vida. Mas Jesus chegou para dar a ele a oportunidade de transformar aquele dia no dia mais incrível. Naquele dia, onde ele pensou que não veria peixe, ele viu como ele nunca tinha visto. E eu vejo Deus falando isso, né? A mulher do fluxo de sangue talvez foi atacada, eu tenho certeza que o diabo atacou ela, lutou para convencer ela, que ela ia sangrar até morrer, mas ela se recusou a acreditar nessa mentira. Ela se recusou. Ela manteve uma mente sadia, uma mente saudável. Sabe, a gente precisa proteger a nossa mente, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Como você pensa, assim é, diz a Bíblia. Provérbios 23, 7, né? Como você pensa, assim como imaginou na sua alma, assim é. Então você tem que ter uma mente saudável, tem que ter os pensamentos de Cristo, tem que se encher da verdade. Porque se o diabo conseguir encher você de mentiras, você vai tomar rumos errados, como momentaneamente Elias tomou e quase alterou o seu destino. Elias poderia ter tido o seu destino alterado se ele não tivesse se levantado e voltado para o lugar de onde, né, não devia ter saído. Não foi o que o Senhor disse? Volte pelo caminho por onde veio. Volte. Você vai ter que se levantar e vai ter que voltar. Não quero você aí. Não foi essa pergunta que ele fez para Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, aqui não é o seu lugar. Mas não era só um lugar físico, não era só dentro daquela caverna
que Deus não queria Elias era naquele estado, naquela prostração, naquele desânimo, sabe, naquela desesperança, agindo como se, né, nada mais fosse acontecer. E o Senhor estava dizendo: você ainda, sua viagem vai ser longa, Elias. Você vai ungir Hazael, você vai ungir Jeú, você vai ungir um sucessor para você. Você tem muita coisa para fazer. E ele nem sabia que nem a morte ele veria. Tinha tanta coisa para ele ver e viver. Tanta coisa para ele ver, viver, fazer, realizar. Mas um sentimento, o espírito de intimidação, estava levando ele a abrir mão de tudo isso. Poderia levá-lo a perder tudo que o Senhor já tinha determinado para a vida dele. Então eu vejo que nenhuma palavra vem por acaso. Na segunda-feira, Deus encorajou o Pedro a lançar novamente a rede. E ele só fez isso porque ele ouviu a palavra. E a palavra está cheia de fé. Mesmo cansado, certamente não vê na hora de ir embora para casa, quando Jesus entra no barco, pede o barco, né, dele ali, para usar como púlpito, ele não nega, né? E ali ele fica. E foi, né, o ponto de virada. Foi onde tudo começou, a mudança começou, quando ele, mesmo cansado, não recusou o barco e ali ficou ouvindo a palavra. A palavra foi renovando, foi ampliando a sua mente, foi dando uma nova perspectiva. E quando a direção veio, ele estava pronto, ele obedeceu. E ao obedecer, fazendo o que o Senhor orientou, e que não fazia nenhum sentido para a mente humana, não tinha lógica, né? Não tinha lógica, não fazia sentido. E aí é onde muita gente perde. Porque ele quer entender e você tem que obedecer. Se agarrar à palavra e obedecer. Tinha lógica, tinha algum sentido, parecia racional para a mulher do fluxo de sangue adentrar aquela multidão e tocar no sacerdote, sendo que ela estava numa condição de impura, de imunda. Por lei ela não podia fazer aquilo, então não tinha lógica, não tinha razão, era loucura. Era loucura, mas ela foi sensível ao impulso, à direção do Espírito. Ela foi sensível à voz de Deus. Aquele pensamento, porque da mesma forma que o diabo lança setas, o Senhor também fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. Nós ouvimos Deus o tempo todo, tanto que Ele fala, tem uma voz atrás de nós que está sempre dizendo: esse é o caminho, esse é o caminho, este é o caminho. Jó diz que Deus fala conosco, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba, mas Deus está falando. Eu posso não estar atento, eu posso não estar discernindo, mas Deus está falando. Quantas vezes Deus nos impulsiona, nos dá uma direção, né? Diz para eu lançar novamente a rede, eu estou tão cheio de mim, tão cheio de razão, né? Eu estou tentando entender, racionalizando, não faz sentido. E eu perco a oportunidade de viver uma pesca maravilhosa. O Senhor vem e diz: toca na borda dele, que você vai ser curada. E ela podia ter olhado para todas as tentativas decepcionantes, para todas as vezes que ela tentou, que ela, sabe, se encorajou, se animou e por fim se decepcionou e ter pensado: não, já cansei disso, já lutei demais, já fiz tudo que eu podia fazer, né? Já procurei de tudo, já bati em todas as portas, já fiz de tudo, não há mais nada a ser feito, eu vou sangrar até morrer, esse é o meu fim, né? A minha sina, é meu karma, é o que está destinado para mim, sangrar até morrer. Ela
foi sensível ao impulso do Espírito. Ela não perdeu a esperança. E ela viu em Jesus o que ninguém viu. Ela se lembrou dessa escritura: o sol da justiça se levantará. E, trazendo cura em suas asas, ela creu que o Senhor estava ali e poderia curá-la. E o Senhor curou e deu a ela a chance de um novo tempo, de um novo começo. Um tempo de paz, um tempo de construção. Porque ela só vinha perdendo, e agora o Senhor inaugura na vida dela um novo tempo, um tempo de restauração, de construção. Ele pôs fim às perdas. Sabe, nós não precisamos de uma palavra nova, nós precisamos agarrar aquilo que já ouvimos, que sabemos, que está escrito. Olha só, o que Deus está falando conosco essa semana, nós encontramos na palavra profética, né? Em Isaías 54, tudo que Deus está falando está aqui, ó. O Senhor diz assim: cante, mulher estéril, você que nunca teve filho. Enxoar de canções, você que nunca deu à luz. Eu quero destacar essas duas palavras, a mesma palavra, na verdade, que se repete, né? Nunca. Você que nunca teve filho, você que nunca deu à luz. O que você nunca viveu? O que você nunca viu, nunca viveu? Você vai ver, você vai viver. Acredite nisso. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Então você pode estar em desvantagem, mas você vai ver esse favor acelerado sobre a sua vida. Você vai passar na frente de muita gente. Limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas. Pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Deus tem falado esse ano de crescimento, e quantas pessoas estão pensando, né, em retrocesso. Né? Estão, ao invés de pensar grande, pensar em avanço, estão lavando as redes, estão desistindo, estão abrindo mão, estão aceitando menos, estão se conformando. O Senhor está impulsionando cada um de nós a ampliar, a pensar grande, a crer que nós vamos ver, vamos viver o que nunca vivemos. Mas tem gente acolhendo um outro espírito, tendo a sua mente, né, reduzida. A incredulidade cega e faz você abrir mão, né, da vida que você pode viver, foi chamado para viver em Deus. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha, você vai esquecer, vamos juntos, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez, vai cair no esquecimento. O que Deus vai fazer, o que Deus quer fazer, vai fazer cair no esquecimento as humilhações, a indignidade, um tempo de sofrimento. Deus está prometendo duas coisas aqui, ó. Você vai viver o que você nunca viveu e você vai se esquecer de muita coisa que você viveu aí para trás. Porque a alegria vai ser tão grande, a glória vai ser tão grande, que você vai esquecer de um tempo. Então, eu vejo que algumas pessoas estão na contramão dessa palavra. Ao invés de elas estarem cantando, porque tudo primeiro, né, acontece
pela fé, no mundo espiritual, as coisas acontecem duas vezes, primeiro dentro, depois fora. Então o Senhor nos manda nos alegrarmos antes mesmo de vermos, de tocarmos, de vivermos. Porque se assim fizermos, então chegará um momento em que nos alegraremos com o nosso riso nos braços, com o nosso Isaac nos braços. Então primeiro toca pela fé, primeiro já viva seu sonho, seu milagre pela fé. Toque espiritualmente e você vai tocar fisicamente. Não tenha medo. Deus não tem plano de derrota para o seu povo, mas de vitória. Ele vai fazer cair no esquecimento a indignidade e a humilhação. Pois o Criador é o seu noivo, seu nome é Senhor dos exércitos de anjos, seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra. Quer mais? Quem é o seu Deus? O Senhor de toda a terra, o Senhor dos exércitos de anjos. O seu Redentor é o Santo de Israel. Ou seja, você não tem motivos para temer. Você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, e o Eterno a recebeu novamente, como uma mulher nova que se casou e depois foi deixada. O Eterno é quem está dizendo isso. Aquele que é o seu Eterno e Redentor diz: eu a deixei, mas só por um momento. Agora, com enorme compaixão, eu a estou trazendo de volta. Num instante de fúria, virei as costas para você, mas só por um momento. É com amor leal e ternura que estou cuidando de você. Seu exílio foi como nos dias de Noé para mim, quando prometi que as águas de Noé nunca mais iriam encher a terra. Estou prometendo agora: chega de ira contra você, chega de repreensão. Mesmo que os montes fujam e as colinas se despedacem, meu amor não abandonará, minha aliança de paz não se desfará. O Eterno, que tem compaixão de você, é quem está dizendo isso. Ele está dizendo: acabou. Chega de fúria, de ira contra você. Chega, eu tenho um tempo de alegria, de crescimento, de progresso, de avanço, de realizações, de conquistas. Você vai gerar, vai produzir frutos que você nunca produziu. Você que nunca gerou, nunca deu filhos, deu à luz, você vai dar à luz. É um ano que o Senhor está dizendo que projetos, sonhos vão sair do papel. Mas muitos estão, por conta de um momento, por conta de uma pressão. Talvez você tenha sofrido, como Elias sofreu uma pressão, sofreu uma ameaça. E ele deixou aquilo afetá-lo. Ele foi afetado e teve sua visão encurtada, seu interior bagunçado. Você vê que estava uma bagunça dentro dele. Ele não estava raciocinando direito, porque você vê contradição no Elias. Ele foge para salvar a vida, mas agora pede que o Senhor tire a vida. Peraí, você quer morrer? Você quer ser salvo? O que você quer fazer? Estava tudo bagunçado, confuso, ele estava desorientado. E tudo por conta de uma ameaça, uma palavra que foi liberada, uma ameaça que foi feita e que ele não guardou somente, não guardou o seu coração. Continuando aqui, cidade aflita, castigada pela tempestade e desamparada, estou prestes a reconstruir você com pedras de turquesa, a lançar seu fundamento de safiras, a construir suas torres com rubis, seus portões com joias e seus muros com pedras preciosas. Todos os seus filhos terão o Eterno como mestre. Que mentor eles terão?
Vocês serão estabelecidos com firmeza, fundamentados na justiça, longe de qualquer problema. Portanto, nada a temer. Diga comigo, nada a temer. Olha o que Deus já nos falou, já nos prometeu para esse ano. Olha o que Deus está dizendo. Ele vai mudar o cenário, a realidade. Você podia ser essa cidade, talvez ainda esteja nessa condição de cidade aflita, castigada pela tempestade, desamparada. Talvez você viveu muitas coisas, mas o que o Senhor tem para nós nesse ano é restauração. O que era, o que estava devastado, arruinado, vai ser restaurado. O que era feio vai ficar bonito. Entendeu? Olha só o que ele diz aqui, ó. Estou prestes a reconstruir você com pedras de turquesa, lançar seu fundamento de safiras, construir suas torres com rubi, seus portões com joias e seus muros com pedras preciosas. Então, aquilo que não tinha valor, que estava destruído, vai se tornar algo belo, bonito. Vocês serão estabelecidos com firmeza, fundamentados na justiça, longe de qualquer problema, portanto nada a temer. Estarão longe do terror, ele nem chegará perto. Se alguém atacar vocês, nem por um momento pensem que fui eu que enviei. E mesmo que alguém os ataque, isso não será problema. Eu crio o ferreiro que aquece a fornalha e faz uma arma destinada a matar. Também cria o destruidor, mas a arma capaz de ferir vocês ainda não foi forjada. Qualquer acusador que levá-los ao tribunal será desqualificado por mentir. É isso que os servos do Eterno podem esperar. Vou garantir, diga comigo, vou garantir que tudo resulte no melhor. É o decreto do Eterno. Então hoje, você vai se levantar, você vai comer dessa comida, beber dessa bebida, dessa fonte, dessa palavra, e você vai se levantar e trazer, à sua memória tudo que Deus já falou. Por isso que eu estou lendo novamente a palavra profética. A palavra profética anuncia o que Deus quer fazer. Agora, claro que não acontece só pela vontade de Deus. Eu tenho que me alinhar. Se Deus está me mandando pensar grande, ampliar a tenda, está me garantindo vitória, está me encorajando, e eu começo a me intimidar, temer, recuar, eu estou dando condições para que a palavra se cumpra na minha vida? Não. Não. Então Deus está o tempo todo dizendo aqui, não tenha medo, nada a temer. Se alguém te atacar, isso não vai ser um problema. Não tem arma capaz de ferir você, então você não vai entregar o seu poder. Você não vai deixar que uma seta demoníaca, um momento, algo que deu errado, leve você a uma entrega interna, a uma desilusão. O diabo quer ver você no chão, prostrado, abatido, desanimado. Mas todas as vezes que Deus viu alguém nessa condição, Ele lutou para que essa pessoa reagisse. Quando viu Josué prostrado, falando bobagens, Ele disse, levante-se, por que está aí prostrado? Levante-se. Ele nunca alimentou esse tipo de espírito de autopiedade, quem sou eu, não é para mim, eu não mereço, para mim acabou, não tem mais jeito, é o fim, tira a minha vida. Você não vai ver Deus alimentando, Deus respondendo essas argumentações. Deus não vai responder. Então Deus espera o que do seu povo? Força, coragem, o Espírito, a manifestação do Espírito que Ele já nos deu. Não que Ele nos dará, mas já nos deu. Eu dei a vocês. Eu não dei espírito de medo, mas de poder, de coragem, de amor, de equilíbrio. Então, faça uso desse Espírito, manifeste esse Espírito.
é possível você, mesmo estando fraco, como diz a Bíblia, ser forte. Externar força e não fraqueza. Você pode estar por dentro, quebrado, arrasado, mas ninguém precisa, perceber isso. A sunamita não estava com seu coração dilacerado porque o filho morreu nos seus braços, mas ninguém percebeu a sua dor. E dela saía uma declaração de fé: está tudo bem, porque ela acreditava que tudo ia terminar bem. Então, é possível você estar vivendo um momento de dor, de aflição, estar sob pressão, mas manter sua cabeça erguida, manter sua esperança viva. A Bíblia fala: volte à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. O seu lugar é esse. Eu creio que Deus está falando para algumas pessoas: o que você está fazendo aí? Sai desse lugar, não te quero nessa caverna, não te quero pensando pequeno, não te quero intimidado, não te quero fazendo um plano de derrota, eu não te quero acreditando que é o fim que acabou. Eu estou dizendo a você, sua viagem vai ser longa, você tem muita coisa para vir e para viver. Levante-se, coma dessa comida, beba dessa água, se encha do Espírito, se levante, amplie sua mente, pegue imagens daquilo que você sonha, volta a ler a palavra profética, que é o norte para o nosso ano. Deus tem crescimento abundante, progresso e glória. Ah, mas isso aconteceu, isso se levantou, eu estou sofrendo esse ataque. A Jezabel pôde alguma coisa? O diabo pode atacar, ameaçar, mas nós temos um Deus que é o nosso escudo, a nossa proteção, que é por nós, e se Ele é por nós, quem pode ser contra? Então, em nome de Jesus, deixa a palavra tomar seu coração. E lança fora todo medo, rejeita toda intimidação, expulsa hoje qualquer sensação demoníaca de desilusão, de entrega, porque você só está começando. E o melhor tempo da sua vida não está no seu passado, está no seu futuro. Em nome de Jesus, você vai ver e vai viver muita coisa ainda, que você nunca viu. O que você nunca viveu, você que nunca, é a palavra do Senhor, você que nunca deu à luz, você que nunca deu filhos, nunca gerou filhos, você que nunca, o que você nunca fez, nunca viveu? O que nunca aconteceu? Deus quer fazer acontecer, mas Ele precisa encontrar em nós, o espírito da fé e não do medo. Fique em pé por gentileza, coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados, sua mente ligada no Senhor. Eu não sei como você está espiritualmente, emocionalmente, mas como eu ainda citei, muitas vezes os apóstolos se sentiam, não só se sentiam, estavam desgastados. A Bíblia fala que exteriormente estavam desgastados, mas interiormente estavam sendo renovados dia após dia. E esse era o motivo pelo qual eles não desanimavam, não desistiam. Por isso não desanimamos. Quer que eu te diga qual é o segredo para eu me manter de pé, de cabeça erguida, para eu não prostrar, para eu não cair? Diariamente eu estou sendo renovado. Diariamente. A palavra está cheia de fé. Olha só o quanto Elias caminhou com a força daquela comida, daquela bebida. Ele comeu do pão dos poderosos. Ele bebeu daquela água que representa o Espírito do Senhor. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, quando você deixa a palavra
ministrar seu coração. Você acolhe o Espírito certo, você dá lugar à palavra. Ela te renova, ela te levanta, ela te encoraja, ela muda a sua perspectiva, ela amplia a sua visão, ela te enche de esperança. Deus está dizendo a muitas pessoas: volte à sua fortaleza, ó prisioneiro. Você é um prisioneiro da esperança. Da esperança, não do medo. Não deixa o medo te aprisionar. Não deixa o medo, a intimidação aprisionar você. Levante-se, reaja, expulsa agora todo pensamento, sentimento demoníaco. Não permita que, como Jó, o diabo venha assombrar você, roubar sua paz, deixá-lo inquieto, perturbado. Vamos! Em nome de Jesus, decida que você não vai viver dessa forma. Sobressaltado, perturbado, sem paz. Talvez o diabo tenha lutado para roubar sua paz, porque ele sabe que quando uma pessoa perde paz, ela perde força. Quando uma pessoa, ela permite que algo comprometa a sua paz, logo também vai comprometer sua alegria. E quando você perde paz, perde alegria, você perde sua força, seu poder. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor que cada pessoa esteja abraçando, esteja acolhendo o Espírito certo, o Espírito da fé, Senhor. Ajuda essa pessoa a abraçar, a acolher o Espírito da fé, as tuas palavras. Senhor, o diabo usa bocas, usou Jezabel para ameaçar, para intimidar. Eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa ouviu, quais, meu Deus, ataques ela sofreu, mas o Senhor está dizendo: não tenha medo, nada a temer, eu sou teu escudo, eu sou tua proteção. O Senhor já nos garantiu, meu Pai, que se alguém nos atacar, não será um problema. Isso não será um problema, porque a arma capaz de nos ferir ainda não foi inventada. Que garantia! O Senhor encerra dizendo: eu garanto, eu vou garantir que tudo resulte no melhor. Que palavra! Talvez essa pessoa se esqueceu, meu Deus, mas que hoje ela possa guardar e relembrar quantas vezes forem necessárias a palavra profética para esse ano. O Senhor está dizendo: eu vou garantir que tudo resulte no melhor. Senhor, eu creio que não só no final do ano viveremos coisas inéditas, mas o Senhor, eu acredito e eu declaro que o Senhor ainda nesse primeiro semestre nos levará a ver e viver o que ainda não vimos nem vivemos. Porque eu sei que tem um povo que está enxergando o que outros não têm sido capazes de enxergar porque não estão atentos, não estão sensíveis à sua voz. Mas eu sei que tem gente como essa mulher enxergando o sol da justiça, se levantando, chegando, trazendo em suas asas a cura. Senhor, traga cura ao teu povo. Seja a área que for, meu Pai, traz cura, traz renovo, traz libertação, Senhor. Senhor, eu não sei qual é a área da vida dela que está sangrando, mas estanque essa hemorragia. Põe fim a esse sofrimento. Encerra, meu Pai, esse ciclo de perdas, de derrota, de humilhações. Deus, a tua palavra diz que o teu povo não seria envergonhado para sempre. Encerra, meu Deus, esse tempo de vergonha, de humilhação, de indignidade. Inaugura, Senhor, um novo tempo na vida dessa pessoa. Um tempo de riso, um tempo de alegrias,
Ajuda ela de forma intencional agora, mesmo talvez um contexto de dificuldade. Ajuda ela a sorrir, a cantar. Cantar antes de ver, porque ela vai ver. Cantar antes, meu Deus, de gerar, porque ela vai gerar. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por uma mudança interna, uma mudança de espírito, uma mudança de visão, uma mudança, meu Pai, de olhar. Mais uma vez eu declaro, meu Deus, como está lá em Mateus 13, na versão a mensagem: os olhos de vocês são abençoados porque vocês veem, os ouvidos de vocês são abençoados porque vocês ouvem. Eu declaro, meu Deus, que os nossos olhos são abençoados porque nós vemos, nossos ouvidos são abençoados porque nós ouvimos. Porque muitos, meu Pai, infelizmente estão na condição que Isaías profetizou: tem olhos, mas não vê. Quantos que viram o Senhor, mas não reconheceram o Senhor como Messias? Quantos que estavam diante do Senhor, realizando milagres, curando, libertando, e mesmo assim não o reconheceu, não te reconheceram como Messias, como Salvador. Poderiam ter vivido a mesma coisa, os mesmos milagres, mas estavam tão cheios de si, tão cheios de razão, que não foram capazes de reconhecê-lo. O Senhor chega a lamentar por Jerusalém, porque não reconheceram a oportunidade. Senhor, nos guarda de não ver as oportunidades que nós temos tido, de não enxergá-lo como esse Redentor, esse Senhor dos exércitos que nunca perde uma batalha, como Criador de todas as coisas, de toda a terra, como aquele que detém todo o poder, como aquele que detém a última palavra. Que ela olhe para o Senhor dessa maneira, como aquele que detém a última palavra é do Senhor. E quando o Senhor determina algo, ninguém pode invalidar. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus, eu oro para que o teu povo seja renovado, a esperança seja renovada. Eu oro para que essa pessoa, nesse momento, rejeite, anule todas as sensações e pressentimentos malignos e se firme na verdade, se firme na palavra, se agarre à palavra. Ignore todo o resto. Não dê atenção a pensamentos e sentimentos, porque a maioria deles são mentirosos, enganosos, pregam peças na gente. Quantos que podem, meu Pai, olhar para trás? Eu fico imaginando o Elias, depois que ele se levantou e fez tantas coisas, quando estava sendo arrebatado, talvez deve ter se lembrado desse momento em que agiu de forma tão pequena, tão miserável. Esse momento em que se entregou a sentimentos miseráveis. Senhor, guarda as mentes, guarda os corações. Ajuda essa pessoa a se lembrar do que ela mesma já viveu, porque talvez ela já superou tantas coisas, já superou tantos desafios, coisas muito mais agressivas, que poderiam ter devastado, destruído, não destruiu. Ela superou, ela venceu, já ficou no passado. Quantos que já viveram momentos que pareciam intermináveis, mas terminou, passou, acabou. Já estamos em um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo. Mas é impressionante como, quando estamos naquele momento, podemos ser cegados.
podemos ser convencidos de um engano, de uma mentira. Mas em nome de Jesus, eu ordeno que toda mentira, todo engano caia por terra agora. E que a palavra, a verdade, sobressaia a todos os pensamentos e sentimentos mentirosos. Que ela só tenha olhos para o Senhor. Que ela se agarre ao que está escrito. Que ela faça como Caleb, meu Deus, que foi sustentado, que se manteve vivo, porque manteve viva a promessa que recebeu. É isso que nós temos que fazer. Manter viva cada promessa, cada palavra que o Senhor nos deu. E nos alinharmos ao Senhor. Manifestarmos a fé, o Espírito, termos as atitudes que o Senhor espera de nós. E nós sabemos que tipo de atitude o Senhor espera de nós. Nós nunca vimos em toda a história o Senhor ser movido por vitimismo, autopiedade, choro, lamento, fraqueza. Mas todas as vezes que alguém se levantou, atraiu a sua glória, atraiu o seu poder. Todas as vezes que alguém se levantou, se posicionou, agiu com coragem, com verdade, o Senhor pôde se manifestar. Levando o nosso povo, Senhor, que hoje os prisioneiros da esperança voltem à sua fortaleza. Que o espírito de intimidação seja derrotado. E que ela saia daqui, Senhor, crendo que tudo vai terminar bem. Porque o Senhor disse, eu vou garantir isso, eu estou garantindo isso. Que tudo vai terminar bem. Vou garantir que tudo resulte no melhor. É o decreto do Eterno. Eu creio nisso. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor. Tomo posse do nosso povo vendo, vivendo o que nunca viu, o que nunca viveu. Não só nesse ano, mas já nesse primeiro semestre, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.